A Web Rádio Ramá tem o privilégio de apresentar para você o programa O Servo. Preste atenção, bons momentos de edificação, palavra pastoral e oração. A comunidade Ramá em comunhão com você. A comunidade Ramá em Petrópolis, através deste programa. Abra o coração, preste atenção, Deus vai falar com você. Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um programa O Servo. Dessa vez, um pouquinho diferente, nós estaremos aqui transmitindo o estudo sobre namoro, noivado, casamento, que tem sido feito pelo irmão Dida e a irmã Fabiana. Então, que você possa ser abençoado, edificado com esse conteúdo que o Senhor tem nos abençoado e nos acrescentado aqui. Aproveite esse programa, que Deus te abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, Deus abençoe os irmãos. Estamos aqui mais uma segunda-feira no nosso estudo sobre conduta cristã. Hoje falando um pouquinho mais sobre o casamento, um assunto muito importante para nós nos dias de hoje. Você que está nos assistindo pode assistir pelo YouTube, nosso canal lá no YouTube, Comunidade Ramá Petrópolis. É só entrar lá e dê o seu likezinho, seu compartilhamento ali, para que outros possam ver seu compartilhamento e acessar também. Pessoas que não têm acesso, não conheçam, possam ver o teu status de repente, ou os teus contatos aí, possam ver o teu compartilhar e acessar por curiosidade, de repente encontrar algum assunto que seja necessário ou, no mínimo, interessante. Amém? Nós não tivemos aqui na quinzena passada, que nós tivemos uma reunião aí de urgência, então, como é ao vivo, nós não poderíamos estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Fica aí minha desculpa para os ouvintes assíduos que estão conosco. Fala, Fabiana, sou eu, irmão Dido, da Comunidade Ramá de Petrópolis, e a minha esposa Fabiana, sempre linda, me acompanhando. Paz do Senhor. É muito bom estar aqui, né, falando um pouquinho mais sobre família, sobre casamento, né, e quero louvar o Senhor, né, por essa oportunidade de poder estar aqui e com os irmãos aqui que sempre nos acompanham também ao vivo aqui. Amém. Né, é um privilégio, é uma honra ter esses irmãos queridos conosco, né, e nos ajudando aqui, né, nessa caminhada e aprendendo aqui um pouquinho com a palavra do Senhor, né, e eu quero louvar o Senhor também pela vida do meu maridão. Ontem fez aniversário, ficou mais velho, porém mais maduro, mais sábio. Isso é muito bom, né? Então, sou privilegiada em ter esse homem de Deus ao meu lado, que me ajuda em todas as caminhadas, e me ajuda mesmo, né? Quando a gente pensa, ele já está ali me ajudando, me apoiando, me orientando, amém, me mostrando o caminho, né? Então, quero louvar o Senhor pela sua vida. É muito bom ter você ao meu lado, sou muito privilegiada. Amém. Suas qualidades são maiores do que os seus defeitos, seu pecado, então eu quero louvar o Senhor por isso, né? Eu posso dizer hoje que eu te amo, né? Te amo e quero te amar. Em rede nacional, em rede nacional. Te amar até a nossa morte, amém, né? Amém. Amém? Então vamos começar o estudo, né? Porque senão eu fico aqui falando dessa coisa linda que Deus me deu. Eu realmente fui privilegiada. E eu creio também que você aí que está nos ouvindo foi privilegiado também, né? Deus colocou uma pessoa do seu lado, uma mulher, um homem de Deus. Então, valorize, né? E aprenda, né? Cada um cuidar um do outro da melhor forma. Aí nós vamos ser felizes, né? Um cuidando do outro, né? Aí a felicidade, a presença do Senhor vem e a gente vive uma vida plena no Senhor. Não com lutas, não com dificuldade, mas uma vida na presença do Senhor, né? E amém, aí o Senhor vai nos ajudando a vencer e vai nos aperfeiçoando e nos unindo mais e mais.
Amém. Bom, dizem que marido é tudo igual. É verdade. Marido é tudo igual. Então você precisa cuidar bem do seu, para que esse marido cresça melhor, tenha um amor maior por você, igual a esposa. Esposa é tudo igual, mulher é tudo igual, não tem muita diferença. Agora, eu preciso cuidar bem da minha. Se eu cuidar bem, a gente se conhece há muito tempo, eu e Fabiana. Então, a gente acaba já estando mais entrosados e sabe melhor como ajudar o outro, o que fazer para agradar o outro. E aí a gente vai desenvolvendo isso no relacionamento. Então, o homem é tudo igual? É tudo igual, sim. Então, cuide bem do seu. É igual um carro. Tem um monte de carro igual, mas tem uns carros aí que são antigos, mas estão em perfeito estado, porque o dono cuidou muito bem, fez a manutenção necessária, e alguns carros aí estão quebrados e destruídos e já não prestam para mais nada. Agora, os dois saíram no mesmo ano, da mesma concessionária, foram montados da mesma maneira, foram vendidos pelo mesmo preço. Então, marido é tudo igual. Você pode cuidar do seu, e o seu está em perfeito estado daqui a 10 anos. Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, e ser uma relíquia, um carro de 75, que está em perfeito estado hoje, vale muito mais dinheiro do que um carro novo, hein? Amém? Então, vamos lá. Primeiro tópico que nós vamos entrar hoje é sacrifique seus gostos. Na aula anterior eu falei um pouquinho desse tópico, só não li aqui o tópico. Hoje nós vamos ler. Então, para a gente refrescar um pouquinho a memória. Sacrifique seus gostos. Isso é uma condição básica, implícita, que está envolvida, não de um modo claro, no casamento. É o sacrifício. É uma condição básica, implícita. Não está explícita ali. Mas é necessário que aconteça o sacrifício. A pessoa, tanto o marido como a mulher, precisa aprender como agradar a outra. E para isso é necessário o quê? Conversa, intimidade, amizade. É preciso gastar tempo para a gente conhecer. Tem marido que não sabe o que vai dar para a mulher de presente, não sabe nem o que a mulher gosta. Tem mulher que não sabe o que o marido gosta. Por que não sabe? Porque conversa um pouco. Se conversasse um pouquinho mais, saberia. Tem mulher que ela não gosta muito de muitas coisas, mas ela, se tu der um dinheirinho para ela comprar o que ela quer, ela fica satisfeita da vida. Então, ela gosta do quê? Do dinheirinho para ela comprar. Então, você vai chegar com um buquê de flor, uma mulher que não gosta de flor? Maneira nenhuma. Minha mãe não gosta de flor. Minha mãe fala que flor é para morto. Então, ela não gosta, não chega para ela com flor. Meu pai sabia, meu pai nunca deu flores para minha mãe. Então, a esposa, cada uma é de um jeito. Tem uma irmã nossa, amiga minha, que ama flores. Chegar com uma rosa para ela, nossa, ela fica emocionada. Ela chora de emoção, de alegria, guarda aquela rosa, até aquela rosa despencar toda, e ela guarda até a última pétala cair. Ela gosta. Camarada que casar com ela, chegar no dia das mães, se ela for mãe, ou no dia internacional da mulher, ou no dia do aniversário dela, com um buquê de rosas, meu Deus, ele ganhou a esposa. Agora, tem esposa que se tu chegar, ela vai olhar assim e fazer assim, ó. Vai até botar na água, filho, mas a vontade dela era de jogar fora. Ela vai querer saber quanto foi. Ela vai querer saber quanto foi. Que ela vai pensar, puxa, R$50. Queria comprar aquela blusinha, cara. Vou ficar sem blusa, vou colar rosa na minha blusa velha para ver se melhora. Então, a gente precisa saber como agradar a outra pessoa. Para fazer isso, você não pode ser subjetivo. Você não pode ser individualista. Você não pode pensar em você. Tem que pensar na pessoa. Não se trata de você gostar ou não de algo, mas se o seu companheiro gosta ou não. Tem coisa que a Fabiana não gosta, mas eu gosto. Então ela faz para me agradar. Tem coisa que eu não gosto, mas ela gosta. Então eu faço para agradá-la.
Coisas simples, às vezes, cebola, ela não come cebola. Quando ela faz um bife para mim de fígado, ela faz acebolado. E ela come só o bife, eu como o bife com as cebolas todas. E é bom que nem dá briga, porque ela não gosta. Então fica lá tranquilão, meu bife acebolado e o dela sem cebola nenhuma. Agora, se eu for fazer o bife, eu já não vou botar a cebola na parte dela. Então eu sei como agradá-la, porque eu já a conheço. Então não é o que eu gosto, é o que o outro gosta. A gente não pode ser individualista nesse aspecto, senão nós não vamos alcançar bom êxito nessa situação. Aprenda a descobrir o que agrada e o que desagrada o seu companheiro. Quais as ideias ou pontos de vista dele. Aprenda a se colocar do outro lado para que possa entender tanto a sua parte como a do outro. Tanto quanto possível, sacrifique o seu próprio sentimento, sua opinião e o seu ponto de vista. Procure entender, negar-se a si mesmo e amar. Dessa forma, os problemas familiares serão grandemente reduzidos. Irmãos, uma coisa que deve haver no casamento: prevenção. Prevenir o problema para reduzi-lo. O problema, quando ele vem, não tem jeito, a gente tem que resolver. Agora, muitos problemas podem ser evitados. É a prevenção. Eu devo prevenir problemas. Tem problema que não dá para prevenir. É necessário que ele aconteça para que o ajuste seja mais perfeito, para que o ajuste comece a acontecer, para que nós aprendamos a abrir mão, a negar a si mesmo, aprendamos a pensar na outra pessoa. Tem problema que vai ter que acontecer. Parece que o próprio Deus promove alguns problemas. Agora, tem muitos problemas que não são para acontecer e podem ser evitados. Quando evitados, a gente evita um desgaste também muito grande no casamento. A gente evita um desgaste emocional, um desgaste físico, às vezes um desgaste financeiro, desgaste de todos os aspectos, quando a gente evita o problema. Então, quando nós aprendemos a entender o lado do outro, o ponto de vista, a necessidade, o gosto, a satisfação, e a gente usa aquilo para tomar as nossas atitudes com o outro, a gente evita muitos problemas. E aquilo só vai dar lucro para nós mesmos, porque nós somos um. Então, o problema da Fabiana é meu problema. Se ela está triste, angustiada ou enferma, eu também sinto. Eu sinto essa dor, essa tristeza, essa angústia. Eu posso até não saber lidar com isso, eu posso até ser um pouco agressivo com a situação, se eu não entender o lado dela, mas a verdade é que vai me afetar de várias formas. Agora, se eu compreendo o lado dela, eu vou ajudá-la a vencer aquela angústia, a vencer aquela tristeza, a ser curada daquela enfermidade. E aí eu alivio tanto o lado dela quanto o meu lado. Isso é muito bom. A mulher, infelizmente, isso é a verdade, a gente vê isso na prática, ela tem a maior responsabilidade sobre esse assunto. Pois sendo o homem o cabeça e recebendo a direção de Deus, na maioria das vezes a mulher terá que ceder, e de uma maneira certa, sem reclamações, ou cara feia, ou murmurações, ou ainda má vontade. Do contrário, virão os problemas, e o Espírito Santo se entristecerá. Então a mulher, ela vai sofrer a maior parte dessa situação, porque ela é subordinada ao marido. E aí o marido é o cabeça, então a última palavra vai ser dele, não tem jeito. Aí cumpre-se o ditado, né? A corda sempre rebenta para o lado do mais fraco. Então a mulher vai ter que ter mais essa paciência de ceder, de abrir mão, e aí Deus vai abençoá-la. E também de uma forma muito abençoadora. Não adianta ela abrir mão
com a cara feia, emburrada, ou de má vontade, agressiva. Não vai funcionar, não vai abençoar o casamento. Então a mulher tem que se esforçar, ela precisa se esforçar um pouco mais. Você, mulher, lembre-se disso. Você, jovem, que ainda não casou, saiba disso, para que você não entre em um casamento achando que os dois são iguais, porque não são. Não são. O reino de Deus é estabelecido em autoridade. Em todo lugar que nós estamos, existe uma autoridade. Existe o superior e o subordinado. Em todo e qualquer lugar. E no lar, que só tem vocês dois, eu e minha esposa, tem um que é autoridade e tem um que é subordinado. Isso é inevitável, foi Deus quem instituiu isso. Então você que ainda não se casou e quer se casar, precisa compreender isso. Ele é autoridade. Você, mulher, é subordinado. Então você vai sofrer mais essa situação, porque senão o Espírito Santo ficará entristecido com você. Sendo assim, chegamos à conclusão que o lar, para ser um lar feliz, é necessário que a mulher entenda o que é obediência e que essa obediência vale bem mais do que muitos sacrifícios e trabalhos sem entendimento. No lar, 90% do lar depende da conduta da mulher para ser um lar feliz. 90% depende da conduta da mulher. Provérbio 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, a mulher é que constrói. Não diz que o homem constrói o lar. Diz a mulher sábia, ela edifica, ela constrói o seu lar. Mas a tola, com as próprias mãos, ela derruba. Então, a responsabilidade está assim, 90% nas mãos da mulher para se ter um lar com paz, um lar feliz, um lar saudável, diante de Deus até. O homem também tem que reconhecer que não é o dono da verdade e que a mulher, muitas vezes, terá sugestões acertadas. A mulher, ela por ser mais sensível, ela também, e muitas vezes, é mais coerente. E muitas vezes ela percebe mais uma maldade. Muitas vezes. Então o homem também ele precisa entender que ele não é o dono da verdade. Agora, quem vai cobrar isso? Ele é a mulher? Claro que não. Pô. O empregado não pode cobrar o patrão, pô, de agir certo com a firma que é dele. Não pode cobrar o patrão. Ele não tem essa autoridade. Quem tem que cobrar é quem está acima dele. E quem está acima do marido? O próprio Deus. E Deus vai cobrar. Não tem jeito. Então a mulher, se por um lado ela se sente assim desfavorecida por ter que se submeter ao homem, ela precisa entender que o homem está numa situação muito mais perigosa do que a dela. Porque se ela erra contra o marido, ela tem o marido para cobrá-la e o que o marido pode fazer com ela? Pouca coisa. Agora, o homem, se ele anda errado, ele tem Deus para cobrá-lo. O que Deus pode fazer contra ele? Muita coisa. Então, minha irmã, você que se sente desfavorecida, humilhada, você que sente que o regime é machista e você queria estar no comando, queria ter direitos iguais, saiba que você é favorecida do Senhor. O teu marido te cobrar tem um peso. Deus te cobrar tem outro completamente diferente. Contra o teu marido, tu pode argumentar, ajustar, resolver, até enganar. Contra Deus não tem engano. Contra Deus não tem justificativa. Quando Deus bate o martelo lá, dá a sentença, não existe advogado que possa te defender diante de Deus. Diante do marido tem um monte de gente que pode te defender. Agora, diante de Deus não tem. Deus é soberano, supremo e faz o que quer, quando quer e a hora que quer. E é justo, completamente justo. Então, sendo assim, cada situação deve ser bem pensada antes de se tomar uma decisão, analisando as sugestões e não imposições da mulher. A mulher não deve impor nada, mas deve sugerir. Às vezes as sugestões da Fabiana
são mais coerentes do que a minha. E aí eu paro, analiso. Vou tomar todas, acatar todas as sugestões? Não, claro que não. Agora, vou analisar todas. E aí tem sugestão que será bem favorável, vai ajudar bastante. E aí ela, com muito carinho, vai colocar a sugestão dela na mesa, bota a carta dela na mesa, com muito carinho. Porque se botar também com agressividade, o marido já se bloqueia a analisar. Ele nem analisa, ele joga fora aquilo e pronto. Agora, quando se bota com carinho, o marido se obriga a dar uma olhadinha. E aí, se ele der uma olhadinha, ele vai dar uma pensadinha. Se ele der uma pensadinha, ele vai analisar direitinho, botar na balança para ver o que vai pesar mais. Agora, terminando esse assunto, vamos para o problema das viúvas. Tem viúva nos assistindo? Se tiver, aproveita a deixa aí. A palavra de Deus permite o novo casamento daquelas pessoas que perdem o seu cônjuge para a morte. Aqueles que perderam o cônjuge para a morte. Viúva. Viúva é o que o cônjuge morreu, fisicamente morto. O casamento, ele termina com a morte. O casamento não é para a eternidade, ele termina com a morte. Na ressurreição, o relacionamento matrimonial não existe mais. Pois após a ressurreição, os homens não se casam, nem se dão em casamento. O próprio Jesus falou sobre isso. O matrimônio faz parte deste mundo físico que nós vivemos hoje. Os anjos não se casam, nem os homens irão se casar na ressurreição dos mortos. Depois da morte de um cônjuge, o que permanece vivo pode se casar novamente. Ou pode, por causa da afeição do passado, permanecer sozinho. Consideremos o ensinamento de Romanos 7. Vamos ler lá alguns versículos em Romanos, capítulo 7, que fala um pouquinho sobre o casamento, comparando até a igreja, a unidade da igreja com o nosso Senhor Jesus, que é o noivo. Diz assim no versículo 1: Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei ela tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Amém? Só até aí que depois já vem falando do relacionamento de Jesus com a igreja. Então, a mulher e o marido, eles estão ligados um ao outro pela lei, enquanto os dois estão vivos. Mas se um morrer, o outro fica desobrigado a essa ligação. Então ele pode se casar de novo ou permanecer no estado de viúvo, solteiro novamente, e ficar só para dedicar a outras coisas ao invés de um novo casamento. Vemos aqui que, num certo sentido, cada cristão é uma pessoa que se casa novamente com Jesus. Através da morte e ressurreição de Cristo, nós nos casamos de novo. A palavra de Deus mostra que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, ela unir-se com outro homem. Verso 3 aí do capítulo 7 de Romanos. Como é natural, a pessoa viúva pode perfeitamente permanecer nesse estado de viúva, vivendo sob o mesmo princípio daqueles que mantêm a sua virgindade. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo,
1 Coríntios 7:8, disse Paulo aos Coríntios. Viver só como uma virgem, a fim de servir ao Senhor, é absolutamente certo, mas não contrair novo matrimônio por causa da censura e de um conceito mundano não está certo. Então você pode viver só por causa do Senhor. Agora, você deixar de se casar por causa da censura de pessoas ou por causa de um conceito mundano não é certo. A motivação não é certa. Você deve deixar de se casar se você quer e aguenta ficar sozinho novamente, né? Um camarada aí ficar viúvo aí com, sei lá, 40, 50 anos, ainda é novo. Agora, se ele suporta ficar sozinho e quer ficar sozinho, ele fique. Agora, não deve ficar sozinho por causa da censura, por causa de pessoas ou por causa de outros fatores, esse conceito mundano, porque nós não andamos segundo a lei mundana, nós andamos segundo a lei de Cristo. Amém? Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, disse Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 5,14, assim diz Paulo a Timóteo. Essas viúvas jovens podem se casar, da mesma forma que os viúvos se casam outra vez. A questão é a pessoa ter ou não ter necessidade de casamento. Alguns se sentem solitários e aí precisam casar. Os cristãos não devem julgar as pessoas sob esse aspecto. Então, nós não devemos julgar a pessoa que se casou de novo, porque é direito dela. Ah, ela está muito velho para casar de novo, está muito velha. Quem disse isso é você. Então, você, se ficar viúvo na idade dele ou dela, não se case de novo. Amém. Outro diz, mas a viúva é nova, mulher de 40 anos, é louca ficar sozinha. Se você ficar viúva na idade dela, não fique sozinha. Mas não devemos julgar, não temos base bíblica para julgar isso, porque Deus nos dá o livre arbítrio. Se eu fiquei viúvo, se a Fabiana morre, eu tenho liberdade para ou contrair novas núpcias, me casar de novo, ou achar que já foi bom meu casamento, 24 anos durou, foi bênção, não quero mais me preocupar com isso, suporto ficar sozinho, vou viver minha vida sozinho, cuidar dos meus filhos até que eles cresçam, se casem, e depois vivo aí para a obra de Deus. Posso fazer isso. Mas posso também arrumar uma outra esposa, tudo claro naquele conteúdo que nós tivemos aqui desde o início, namoro, noivato, né? Pensar tudo aquilo, não muda o padrão, não. Não é porque eu já fui casado que eu vou pegar uma mulher hoje, levar para casa e viver abrasado ali, ter sexo antes do casamento. Não, é o mesmo erro do jovem. Eu me tornei jovem novamente nesse aspecto. Me tornei solteiro novamente e aí eu preciso namorar, conhecer a pessoa, analisar, trocar ideias para ver as diferenças, ver o que pode ajustar, o que não pode, pesar, porque é muito comum o segundo casamento de alguém ser muito problemático por causa disso. O camarada, eu acho que ele esquece de como ele começou com a primeira esposa, na conversa, conhecendo, analisando. Ele vai, pega uma viúva qualquer aí também, e vai, junta, e pai, casa. Tem que tomar cuidado com isso. Terão sérios problemas que vão ser difíceis de consertar lá na frente. E aí você vai achar que ficar sozinho teria sido a melhor opção. Só que agora já era, já se casou de novo. Então deve-se pensar muito nesse aspecto. Mas ninguém deve julgar, não. Você que deve analisar e, claro, atender conselhos de líderes, de amigos que amam o Senhor, que têm algo para te ensinar. Divórcio. Divórcio, a Bíblia é clara a respeito do divórcio. Ele é permitido sob apenas uma condição. As nações do mundo inteiro permitem muitas e variadas razões para o divórcio. Mas a Bíblia só admite uma razão.
Essa única condição é o adultério. Não existe qualquer outra. Então, com adultério, você é permitido, não é obrigado. Você é permitido dar carta de divórcio se houve um adultério. Crueldade mental, ausência física não constitui base para o divórcio nas Escrituras. O Senhor Jesus estabelece claramente, tanto em Mateus 19, dá uma olhadinha lá no capítulo, como em Lucas 16, que o divórcio é permitido em caso de adultério. E aí sim você tem permissão, não obrigação, não ordem. Você tem permissão para o divórcio, sendo que você pode não se divorciar. Se houve um adultério, houve um arrependimento, houve um acordo comum entre os dois, um perdão, você pode não se divorciar. Agora você tem esse direito, você pode se utilizar desse direito. O casamento, ele não deve ser violado. Você pode perguntar, por que o divórcio é permitido quando há adultério? Porque o que Deus uniu, o homem não deve separar, está lá em Mateus 19, 6. Em outras palavras, o marido e a esposa são um só aos olhos de Deus. O divórcio é a declaração de que essa união foi violada, ela foi rasgada. O adultério a destruiu, pois aquele que comete adultério destruiu a união entre o marido e a esposa. Malaquias 2,16. Dá uma lidinha lá o que diz o Malaquias 2,16. Vamos ver lá o último livro do Velho Testamento. Aqui. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O próprio Deus, ele odeia o repúdio, a separação, mas também odeia o que cobre de violência as suas vestes, aquele que mancha as suas vestes. Por isso ele diz para cuidar, para que não sejais infiéis uns aos outros. Agora, alguns versículos para as esposas. Vamos ver lá, todos eles em Provérbio, né? Provérbio 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Vamos lá para Provérbio 21, versículo 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. A mulher que arruma confusão, zangada, cheia de ira, é melhor morar numa terra deserta do que com essa mulher. Versículo 9 desse mesmo capítulo. Melhor é morar no canto do eirado, numa sacada, num telhadinho, no cantinho, do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Ninguém suporta uma mulher rixosa. Vamos lá no capítulo 25, versículo 24. Melhor é morar no canto do eirado do que com a mulher rixosa na mesma casa. O mesmo versículo é repetido aqui. E o último é o 27, 15, que diz assim: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Ou seja, não para, né? No dia de grande chuva, o gotejar contínuo, ele permanece. E até aborrece, né? Uma goteira, ela é enjoadinha quando está tudo em silêncio, então, e a mulher rixosa é a mesma coisa. Agora vamos para o marido, né? Efésios 5, versículo 23.
Vamos ler lá o que a Bíblia diz. Apóstolo Paulo fala sobre isso. Efésios 5, carta de Paulo aos crentes de Éfeso. 5, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse também o quê? Salvador do corpo. Então, o homem é responsável por salvar a mulher, por cuidar da mulher. Cristo entregou a si mesmo para salvar a igreja, deu seu próprio sangue. O homem deve dar a sua própria vida para salvar a sua mulher. Ele deve se esforçar e se desgastar ao extremo para tirar a mulher de uma angústia, de uma insatisfação, de um peso, de uma vida pesada. Isso depende do homem. Da mulher depende a construção de um lar. Mas do homem depende a mulher. Então acaba que cai na conta do homem. A mulher edifica a casa. O homem edifica a mulher. Se a mulher não é edificada pelo homem, como é que ela vai edificar a casa? Se a mulher não é cuidada pelo homem, como que ela vai edificar uma casa? Se o homem não tira da mulher o peso, as angústias, como é que uma mulher angustiada? A mulher rixosa é ruim. Agora, por que ela é rixosa? Por que ela está rixosa? Por que ela está com tanta raiva assim, iracunda? Porque à toa? Não. Minha esposa não é louca para andar com raiva à toa. Se ela está irada, é com alguma coisa. E eu sou responsável, irmão, por promover a paz nela. Sou responsável, sou cabeça. O corpo, ele faz o que vem da cabeça. Cabeça comanda, o corpo vai. Às vezes o corpo está com alguma enfermidade que vem da cabeça. Está lá na cabeça primeiro. E aí a cabeça precisa se posicionar no lugar para que o corpo sinta menos. Tem coisa que é da própria mulher, é responsabilidade própria dela. Mas a maioria das coisas a responsabilidade é do homem. O homem é o cabeça, ele tem que se responsabilizar pela sua esposa. E aí é o que eu digo às mulheres, não se sintam injustiçadas, não, porque o homem, ele é responsável pela mulher. Então o homem vai sofrer diante de Deus se ele não cuida da sua esposa direito. Se a sua esposa é rixosa por culpa dele, ele dará conta daquilo diante do Senhor. Então o peso sobre o homem é grande, porque é Deus quem vai cobrar dele. A mulher não vai cobrar dele porque ela não tem essa autoridade. Mas Deus tem e faz com muita propriedade e com muita seriedade. Amém, meu amor? Quer compartilhar alguma coisa? Então vamos prosseguir. Conceda liberdade e privacidade. Na vida das pessoas, em geral, é necessário que se conceda privacidade aos casais, pois na maioria das vezes o tempo para o casal é pequeno, principalmente quando se tem filhos. E nesse pequeno tempo, os amigos e parentes estão presentes. Deve-se conceder privacidade aos casais para se ajustarem. Eu devo ter um momento de privacidade com a minha esposa. Eu não devo ficar enchendo a minha casa de pessoas todos os dias. Eu preciso ter comunhão com os irmãos, com as pessoas, com os parentes, amigos, preciso. E nisso nos ajuda muito os feriados. Ontem foi Dia das Mães. Ontem tivemos lá em casa a casa cheia. Minha sogra lá, cunhado, sobrinho, uma bênção. Eu gosto de casa cheia. A minha filha ama a casa cheia. E João Guilherme também. E a Fabiana está gostando também. E tinha um monte de gente lá. A Fabiana está gostando também. Agora,
Pode ser assim todo final de semana? Não. Eu preciso ter um tempo com a minha esposa, só nós dois. E para isso já é difícil, porque tem os filhos. Então a gente tem que ter um momento, reservar algum momento para nós dois. Agora, se todo final de semana eu estou com festinha, com amigos, com parentes, com irmãos, com isso, eu nunca terei tempo para ajustar o meu casamento. E aí o casamento não ajustado, ele vai se degradando. É como um veículo, que você nunca para colocar na oficina, porque você está sempre andando com ele, vai para o trabalho, vai para o colégio, vai para não sei aonde, vai visitar um parente, vai viajar, vai isso, vai aquilo. Uma hora ele vai dar um problema que vai te deixar a pé. E é sempre no meio da estrada. Nunca é em casa, é sempre no meio da estrada. Então, uma hora o casamento pode te deixar a pé, porque você não cuida do seu casamento. O momento que você tem, que podia dedicar um pouquinho a uma privacidade no casamento, você fica enchendo de tarefas. Isso não pode. O próprio Paulo ensina isso. Aquele que é solteiro, cuide das coisas do Senhor. O que casou, tem que cuidar da esposa. Eu não terei mais a mesma vida nem na igreja que eu tinha quando era solteiro. Quando era solteiro, eu não tinha hora para chegar em casa. Podia ir em tudo quanto é vigília, virar à noite. Agora, hoje eu posso fazer isso? Posso, mas não devo. Não devo, eu tenho que ter um tempo com a minha esposa. Eu tenho que ter um tempo só eu e ela. Eu preciso me dedicar à obra? Sim. Agora eu preciso ter um tempo eu e ela. Porque senão vai dar problema. Porque sempre tem algo para ajustar. E se eu não ajustar, que é responsabilidade minha, eu sofrerei o dano da falta daquele ajuste. Então tem que haver, irmão. Agora também não posso me dedicar só à esposa e deixar a obra de Deus de lado. Tem que haver um equilíbrio aí. Mas eu tenho que entender, eu não sou mais solteiro. Não tenho mais minha vida de solteiro, não tenho mais toda aquela liberdade que eu tinha quando solteiro. Agora eu preciso cuidar de uma família. E a esposa, da mesma forma. Eu vi muito casamento não acabar, mas viver mal por anos. Porque a esposa se dedicava muito à instituição igreja e deixava o marido de lado. E aí, quando ela chegava, ela estava muito cansada, não ia dar atenção para o marido. Porque ela tinha que fazer janta, tinha que fazer... Quando acabava de fazer janta, e aí ela já estava mais cansada ainda, virava para o canto e ia dormir, e o marido que se vira. E amanhã o marido ia trabalhar de manhã cedo, não conseguia estar com a esposa. Vivia um casamento péssimo. Péssimo, péssimo. Não vão se separar, porque já tem muito tempo de casado, tem a consciência que Deus não aprova a separação, mas vive um casamento ruim. E tem muito casal jovem vivendo assim hoje. Então vigie, ore a Deus, busque de Deus um equilíbrio para que você não perca seu casamento, para que você possa viver bem no Senhor e bem no casamento com o Senhor. Amém? Então fica aí essa dica aí para todos. Por outro lado, no casamento deve-se também conceder um ao outro liberdade e privacidade um ao outro, né? Privacidade dos dois juntos, privacidade de cada um, essa liberdade. Algumas famílias há em que as mulheres não têm qualquer tipo de privilégio. Isso é horrível. Por outro lado, em algumas famílias modernas de hoje são os maridos, que não têm privilégios nenhum. Tais famílias, sem dúvida, têm problemas. Muitos esposos agem com suas esposas como um carcereiro. O mesmo se aplica às esposas, que agem como guardiã de seus maridos. Não se pode perder totalmente a privacidade na família. O esposo e a esposa devem aprender a conceder liberdade um ao outro sem exagerar. Cada um deve ter o seu próprio tempo, dinheiro em parte e coisas. Eu não posso violar tudo que é da minha esposa, porque senão ela vai ficar desgastada, vai se sentir presa. Ela não deve violar tudo que é meu. Claro que nós somos um, irmãos.
mas somos duas pessoas. Somos um no Senhor, mas somos duas pessoas com personalidades e necessidades diferentes. Então, eu preciso ter algum dinheirinho meu, que eu trabalho fora. Eu preciso ter algum dinheiro meu na minha carteira. De repente, quero comer um doce na hora do almoço. De repente, minha comida que eu levei azedou, preciso comprar alguma marmita, uma quentinha na rua. Às vezes, quero tomar um café. Vou ficar um pouco mais tarde no serviço, preciso tomar um café, vou lá na padaria. Preciso. E a mulher, de igual forma, ela precisa ter um dinheirinho dela na carteira. Ela foi para o trabalho e está lá na hora do almoço, ela tem que ter algum dinheiro, de repente dá vontade de tomar um sorvete. O marido não está ali, mas ela precisa ter. De repente ela passa mal, precisa de um Uber, um táxi. Ela precisa ter um dinheirinho dela ali para ela gastar com as coisas dela, aquilo que lhe agrada em particular. Ela precisa ter liberdade para visitar a irmã, visitar um parente. Ela precisa ter liberdade para conversar com uma vizinha, com uma amiga. Eu não posso prender a minha esposa só em mim. Eu não tenho tudo que a minha esposa precisa. Eu não tenho tudo que ela necessita. Tem coisas que ela vai encontrar na família. Tem coisas que ela vai encontrar nos irmãos. Tem coisas que ela vai encontrar trabalhando. Tem marido que impede a mulher de trabalhar. Mata a mulher. A mulher precisa ter contato com outras pessoas. Você não é autossuficiente para suprir todas as necessidades emocionais da sua esposa. E nem ela. Às vezes o marido quer jogar uma bolinha com os amigos, bater um papo, tem que ter essa liberdade. Claro que tudo isso tem que ter um limite, tem que ser dentro de uma regra, porque eu não sou mais solteiro. Posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Agora, por outro lado, eu preciso ter um tempinho para estar com os amigos, estar com os irmãos. De repente, quem gosta de um futebolzinho, jogar um futebolzinho. Quem gosta de treinar um jiu-jitsu, dar um treinozinho de jiu-jitsu. Quem gosta de bater um papo, tomar um refrigerante ali, fazer um lanche, bater um papinho ali, só com alguns amigos. Isso é necessário. Visitar o papai, a mamãe, o irmão, a irmã, isso é necessário, irmãos. Eu não posso afastar a minha esposa de todas as coisas e uni-la a mim, somente a mim. Isso é igual um carcereiro mesmo. E a mulher também, uma guardiã, amarrar o marido só para ela. Ninguém conversa, ninguém fala com ele, ninguém tem ele um momento. Não pode, não deve ser assim. Deve-se ter uma liberdade. Tudo num equilíbrio e num ajuste com a esposa, é claro, sem dúvida nenhuma. Importa eu agradar a minha esposa do que agradar qualquer outra pessoa. Agora, se me importa agradá-la, eu vou deixar ela estar com a mamãe dela, quando ela precisar, quando ela quiser. Importa ela agradar o marido mais do que qualquer outra pessoa. Se importa agradar o marido, importa liberá-lo para treinar um jiu-jitsu lá, para jogar um futebolzinho num dia de sábado. Agora também o camarada não vai querer abusar, né? Querer jogar futebol todo dia. E aí se enchendo de coisas e não tem tempo para a esposa. Ou a esposa se encher de falatório e não ter tempo para o marido. Então tudo deve haver um equilíbrio. Aprenda a resolver problemas. Como nós falamos aqui no início, problema a gente deve evitar os que dão para evitar. E os que não dão para evitar? A gente precisa resolver. E para isso deve-se aprender. Porque cada problema é um problema. Ninguém vai saber resolver todos. Você tem que aprender. Vamos estudar agora como resolver problemas familiares. Claro que alguns que a gente vê mais acontecer. Os casais não podem evitar que surjam algumas diferenças e dificuldades entre eles. Visto que ambos são adultos, filhos de Deus, necessitam primeiro entender onde estão as diferenças e dificuldades. Antes que a pessoa possa resolver qualquer problema, é preciso saber onde esse problema se encontra. Aí, depois de identificado
ambos, os dois juntos, devem procurar a solução para o mesmo. Então, tem coisas que nós não vamos conseguir evitar. Vai acontecer. E aí eu preciso o quê? Primeiro entender aonde está o problema. Não olhar para a consequência que o problema causou diretamente. Eu tenho que olhar onde está o problema. Às vezes a consequência é bem diferente do problema. Então a gente precisa analisar. E como que a gente vai fazer isso? Buscando em Deus. Deus sabe todas as coisas. E conversando. A gente vai conversar e vai ver aonde está o problema. Qual foi o problema que houve, né, ou que está havendo ainda, que causou ou está causando a situação X ou Y. E aí a gente vai na raiz do problema. Encontre uma solução justa. A maneira como um problema é resolvido deve ser justa. Não é do jeito que eu quero, que me favorece, ou do jeito que ela quer, que a favorece. É de uma maneira justa, para que aquele problema, quando solucionado, não cause outro problema. Se a solução não for justa, ou um dos cônjuges não estiver com o coração aberto para aceitar, durará pouco tempo e o problema voltará, ou causará outro problema derivado daquilo. Então, nós precisamos ter uma solução justa, que seja favorável a ambos. Nós devemos nos unir com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, para guerrear contra o problema. Não é brigar com a esposa ou com o marido por causa do problema. É juntar os dois para brigar com o problema, contra o problema. A gente precisa nos unir para sermos um só e brigarmos por um bem comum, que é o problema ser resolvido de maneira adequada e justa. Aconselhem-se mutuamente. É melhor o casal discutir suas dificuldades em conjunto, os dois. Os problemas nos lares não devem ser expostos a todas as pessoas, a não ser a um pastor, um conselheiro, um líder que possa ajudar, que a gente reconheça, mas não a todas as pessoas. Aprenda a ouvir o companheiro com calma. Devem falar e depois orar. Ouvir com calma, isso é uma dificuldade tremenda. A gente não acaba de ouvir e já está respondendo. A gente não acaba de ouvir e está tirando conclusões. Precisa ouvir com calma. Esperar a pessoa falar tudo o que ela tem que falar. E às vezes o outro fala muito. Mas a gente com calma, paciência, espera ele acabar de falar completamente. E aí a gente pode dar a nossa réplica, a nossa posição, a nossa ideia para solucionar aquele problema. Então é necessário a gente ouvir com muita atenção. E depois, claro, de ouvir, nós devemos o quê? Falar alguma coisa que tiver que falar e orar, colocar diante de Deus. Porque Deus é quem vai resolver e solucionar aquele problema. Nós não somos capazes para isso. Então, por que nós falamos? Para colocar diante de Deus, em obediência a Deus. Nós somos um, então vamos colocar diante de Deus ali. E aí vamos orar para que Deus dê uma solução prática, útil e definitiva daquela situação de problema. Através da oração, procurem solucionar o problema. Peçam ao Senhor para fazer com que ambos entendam qual o ponto fraco. Ninguém entende, irmãos, ninguém reconhece o erro ou a deficiência por si só. O Espírito de Deus é que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Então, por isso que deve haver esse momento de oração. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, se sinta em liberdade de atuar em nós, convencendo a gente do pecado, se há pecado em nós, convencendo da justiça, se a gente não está praticando a justiça, e do juízo, do que pode
acontecer mais tarde com aquele problema. Então, o Espírito Santo nos esclarecendo na mente perfeitamente, a gente vai chegar a uma conclusão adequada para aquele problema, reconhecendo o nosso erro naquela parte do problema, reconhecendo o quanto eu tenho contribuído para que aquele problema se agrave, ou o quanto que eu contribuí para que aquele problema viesse a acontecer, e o quanto eu tenho contribuído para que ele seja resolvido. Isso é o Espírito Santo de Deus que nos vai dar esse entendimento, né? Essa revelação de Deus para nós. E por isso é bom a gente orar para decidir qualquer coisa, principalmente quando é um problema assim entre o casal. E aí, o que nós vamos fazer? Confesse e perdoe. Na vida da família, o esposo e a esposa frequentemente precisam confessar suas faltas um ao outro e perdoar-se mutuamente. E aí eu pergunto, você tem confessado para sua esposa suas falhas? Você tem confessado ao seu marido as suas falhas? Você tem pedido perdão do seu marido quando você erra contra ele? Você tem pedido perdão à sua esposa quando você erra contra ela? Para isso deve haver conversa. E a esposa, ela deve expor isso. Quando ela estiver agredida, se sentir agredida, ela deve expor ao marido que ela se sentiu agredida. Porque às vezes a mulher se sente agredida, o marido nem sabe. E aí como é que ele vai se arrepender do erro que ele nem sabe que cometeu? Então a conversa, o diálogo vai trazendo esse erro à tona, né? Vai colocando em pratos limpos, né? Vai jogando no ventilador ali entre os dois, né? Claro, esses erros. Para quê? Para que o marido possa saber do erro, se arrepender, confessar, pedir o perdão, e a esposa perdoar, entender o arrependimento do marido e orarem juntos, e vice-versa. O marido também deve dizer à esposa, se houver algum erro da parte dela que o agrediu, ele deve dizer a ela: meu amor, não gostei dessa situação aqui, você fez aquilo, isso não foi legal para mim, me agrediu, me deixou chateado. E não é ficar chateado e esperar que a esposa descubra, porque às vezes é uma atitude dela tão comum que ela nem imagina que te agrediu, e aí você também fica zangado, não fala nada, e às vezes a mulher pergunta: e aí, o que houve? Nada não. Não vai resolver nada. Houve alguma coisa, irmão. Fala, abre teu coração, confesse a ela o que está acontecendo. Dá uma de durão não, porque só vai endurecer mais ainda o teu coração e o dela, e aí as coisas não se encaixarão, e depois para resolver é muito pior. Então seja sincero, verdadeiro, né? E aí as coisas vão ficar mais tranquilas para se resolver. Eles, quase me perdi, confesse e perdoe. Eles não devem passar sobre suas falhas de maneira casual, mas sim confessá-las. É o que eu tenho falado. Não pode deixar as coisas caminharem e o tempo vai esquecendo, não. Deve se confessar, se arrepender, para que não haja desgaste ali no casamento. A pessoa precisa confessar suas próprias faltas e perdoar as faltas do outro. Esse dia eu estava falando sobre isso, sobre o perdão. O perdão é algo muito definido pelo Senhor. Tem assuntos na Bíblia que nós temos como negociar, tem algumas formas de interpretação. Agora, o assunto perdão está muito definido. Se você não perdoa o seu irmão, você não é perdoado por Deus. E se você não é perdoado por Deus, você está longe de Deus. E se você está longe de Deus, Deus não tem te ouvido. Se Deus não tem te ouvido, você está longe de Deus, você vai ser condenado ao inferno. Então, a falta de você perdoar te leva ao inferno.
Isso é muito bem definido, muito bem claro. Não há como negociar isso e não há como interpretar de outra maneira na Bíblia. Se você não perdoa, você não recebe o perdão de Deus. E a única coisa que nos dá acesso a Deus é o perdão de Deus. Então você não tem acesso a Deus. Se não tem acesso a Deus, você está condenado ao inferno. Então, meu irmão, perdoe. Não tem outra opção. Amém? Confesse o seu pecado. Quando o cristão peca, o princípio básico não é esconder ou apenas se arrepender, mas também confessar a sua culpa ao que foi ofendido. Meu Deus, essa é pesada. Vou ler até de novo. Quando o cristão peca, o princípio básico não é esconder ou apenas se arrepender, mas também confessar a sua culpa ao que foi ofendido. Se eu pequei contra alguém, contra um irmão, e aqui nós estamos falando de casamento, mas é em toda a nossa vida, em todo o nosso relacionamento, eu não devo só me arrepender, eu devo confessar aquela pessoa contra quem eu pequei. Aquela pessoa a quem eu feri, eu devo confessar o meu pecado, arrependido. Então, contra a minha esposa, eu devo me arrepender, devo confessar a ela o meu pecado. Mas e se ela me mandar embora, me jogar na valeta? Irmão, assume a bomba. Você pecou? Teve peito para pecar? Tenha peito para se arrepender, tenha peito para confessar. E assumir as consequências. Consequências virão, não tem jeito, não tem conversa. Ninguém vai pecar e ficar impune. Não vai, isso não é justo diante de Deus, é a lei de Deus. E você confessando ou não, não ficará impune, porque Deus está vendo. Então é melhor você assumir que Deus dá graça para você suportar a punição. Amém? Não tem muito o que dizer sobre isso, não. Passar por cima e tomar a decisão de não cometer de novo a falta não basta. Isso é muito legal, ter a decisão de não cometer de novo. Agora, você não pode passar por cima daquele pecado e decidir, não vou cometer mais não, e não confessar. Você deve confessar. Não tem jeito, não tem outra alternativa. O cristão deve confessar o seu pecado a outra pessoa, dizendo, errei em tal e tal assunto. Confessar de verdade. Meu amor, eu pequei, eu vacilei, eu errei assim, assim e assim. Amor, me perdoe porque eu pequei contra você, vacilei. Não, eu vacilei, eu fiz isso, isso, isso e isso. Isso é confessar o pecado. É dizer detalhadamente o que você fez contra aquela pessoa. Isso é muito difícil. Mas todos erramos, então todos chegaremos a esse ponto de ter que fazer isso. Não tem jeito. Todas as outras faltas devem ser confessadas. Cada vez que alguma coisa errada é feita na família, isso deve levar ao arrependimento e à confissão. Então, se eu errar 10 vezes, eu devo me arrepender 10 vezes, devo confessar as 10 vezes. Se eu cometi 10 tipos de pecado, devo confessar os 10 tipos de pecado. Se eu cometi um pecado só, 10 vezes eu tenho que confessar as 10 vezes que eu cometi o pecado. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Confesse o seu pecado e não insista para o seu companheiro confessar o dele. Deve ser individual. Eu não devo cobrar do meu cônjuge ele confessar. Eu devo fazer a minha parte. Eu confesso o meu. E ele confesse o dele, se ele tiver o mesmo arrependimento, a mesma revelação do Espírito Santo de Deus. Eu não devo cobrar isso dele, não.
É ele que deve ter o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai tocar nele e ele deve ter essa ousadia e coragem para que isso seja efetuado. Você deve fazer a sua parte e orar pelo seu companheiro. Confessar o pecado não é vergonha. Vergonha é escondê-lo, sendo covarde o bastante para não ter coragem de demonstrar que errou. Com a confissão, não se perde a autoridade, e sim recebemos maior autoridade de Deus, pois estamos sabendo utilizar a autoridade que temos. Então não fique com medo de perder a autoridade, perder os dons que Deus deu, perder a posição que Deus colocou. Não fique preocupado com isso, não vai perder, não. Pelo contrário, vai obter maior ainda aquela posição, porque está sabendo se utilizar dela. A humildade, irmãos, ela traz vida. A soberba precede a ruína, mas a humildade não. A humildade traz a honra, traz a vida. Então, você ser humilde, confessar o seu pecado com sinceridade, verdade, Deus fará as coisas acontecer. Vai te cobrar, sem dúvida nenhuma, não ficará impune, sofrerá os danos, as consequências, o tempo que for necessário, porém, Deus vai limpar e vai ajustar. Deus limpa os ramos para que deem mais fruto ainda. Para isso que Deus limpa. Então, Deus vai te limpar. E perdoe ao outro, né? Quando você estiver em falta, confesse. Mas o que fazer quando a falta é do seu companheiro? Lembre-se, o seu relacionamento familiar é semelhante a todos os relacionamentos cristãos. Quando o seu cônjuge erra, aprenda a perdoar em vez de investigar. O amor perdoa. Então, logo o pecado é perdoado, ele é esquecido. O amor não se comportará como Pedro fez em Mateus 18, contando cada pecado e limitando a medida de perdão. Não, o amor não faz isso. O verdadeiro perdão não leva em conta o tempo. Assim que o pecado é perdoado, ele é esquecido. Para que uma família seja bem-sucedida, é preciso haver perdão. Então, esse é um aspecto assim, muito difícil de lidar numa família, mas muito importante. Disso depende a continuação da família. Se não há perdão, vai haver mágoa. E a mágoa é sempre da parte da mulher, né? E aí a mulher vai ficar rixosa, iracunda, e aí o homem não vai ter prazer em estar com a mulher, ou vice-versa. Se o homem está magoado, ele não dará o amor necessário à mulher, e aí a mulher começa a se sentir assim, desprezada, humilhada, e aí ela também não tem muito prazer na presença do marido, em que o marido chegue. Aí ela também começa a não cumprir as funções dela em casa, porque não tem ânimo, o marido não vai ficar satisfeito mesmo se ela cumprir, e aí ela acaba descumprindo, e aí aquilo aumenta mais ainda a angústia, a tristeza e a mágoa no coração do marido, e aí é uma bola de neve para o mal, onde culminará no término de um relacionamento. Vai culminar num divórcio, numa separação, ou num problema maior, no adultério, numa outra situação. Mas aquilo sempre afetará o relacionamento e levando o relacionamento para um erro maior do que talvez aquele que não foi perdoado pelo marido ou pela esposa. Eu estava com um casal de amigos meus, onde o marido fez uma bobagem financeiramente e ele não contou para a esposa. Sim, meteu numa dívida, não contou para a esposa, e aí a esposa estava zangada. E ele inventou algumas mentiras, porque aí ele teve que pagar a dívida, e aí chegava em casa com menos dinheiro, já não ganha tanto assim, e aí começou a inventar alguns problemas no trabalho, algumas situações do trabalho, e a mulher percebeu que tinha mentira no meio, e aí a mulher já começa a fantasiar um monte de situações.
Aí o problema já estava assim, muito grande no casamento. Até que vieram conversar comigo, e aí ele veio abrir o coração comigo. Meu irmão, eu vacilei, eu entrei numa dívida assim, 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 não sei como que eu falo com a minha esposa. E eu falei com ele, meu irmão, qualquer coisa é melhor do que a mentira. E eu te garanto que quando você falar para ela, você terá menos problema do que você está tendo com essa mentira. Ela vai ficar chateada, vai ficar aborrecida, sem dúvida nenhuma, porém, os problemas serão menores do que com a mentira. E aí ele foi e confessou para ela. Realmente ela ficou muito irritada, muito aborrecida. Mas passou rápido. Logo depois ela já estava ajudando ele, como é que vai fazer para resolver a situação. E o dinheiro não faltou, porque Deus começou a fazer um milagre aqui, um milagre lá. Cheguei a ligar para eles, ver como é que estava a situação financeira. Não, Deus abençoou aqui, fez aquilo outro, Deus me deu a condição ali, eu estava precisando disso, Deus fazer, blá, 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 e aquela coisa toda. E aí eu falei com ele, e aí, meu irmão, como é que está? Caminhando. E graças a Deus, falei com ele, está vendo? Os problemas estão menores do que aqueles problemas com a mentira. Então, meu querido, minha querida, confessar é sempre a melhor opção. Você evita outros problemas que podem causar outras consequências e aumentar mais ainda a gravidade da situação. Amém? Fale um pouco. Minha Fabiana, você não quer falar nada agora? Tá. Então, como é que estão aí os nossos... Chama de internautas? Rapaz, coisa de qualidade, né? Os internautas estão interagindo. Internautas E, rapaz, Januário aqui temos já 2, né? Douglas Januário, nosso irmão amado aí, cabo do Exército. Bia Januário, rapaz, Bia, parece varoa, Tainá, a mais velha dos Januários, né? A mais velha dos Januários é a Bia aí, a irmã mais velha. Carol Oliveira, mulher de Deus, está nos ouvindo também, que Deus te abençoe, Carol. A Késia, junto com o Davi Luca, pequenininho Davi Luca, e o Isaac, Santa Cruz da Serra. Tá. Eu ia perguntar quem é o Isaac, de Santa Cruz da Serra. Mas não, desculpa, a informação veio confundida. É o Isaac, meu irmão amado, lá de Alvorada, lá do Rio Grande do Sul. A paz do Senhor, Isaac, é bom tê-lo conosco, meu irmão. Vá aprendendo. Como é que está a situação aí? Está solteiro ainda? Já arrumou a varoa? Hein? Como é que está essa situação aí? Eu estou de olho nessa juventude aí. Irmãos, meu desejo é que a juventude se case. Esse é o meu desejo. Meu desejo é que os jovens, claro que se tem uma condição psicológica, né? E como é que eu vou dizer? Não é humana, de personalidade. Tem camarada com 20 anos, meu irmão, que é um garotinho, né? Não trabalha, não tem sustento nenhum, não tem noção nenhuma de gasto, de condição financeira, nada disso. Camarada desse, para se casar, é quase uma loucura. Meu Deus. Agora, os jovens que já têm, né, uma noção de trabalhar, de ter lá o seu dinheirinho, ajuda, né, o pai e a mãe em casa com as contas, com as despesas, participa ali da luta, né, financeira dos pais. Um jovem desse, o meu desejo é que ele arrume um varão, uma varoa, e que possa se casar em breve, para formar uma família, para seguir, né, o curso da vida que Deus deu, né, o curso da vida humana, né, que é ficar adulto,
preparar, casar e fazer um filho que vai ficar adulto e vai se preparar, vai se casar, vai ter mais filhos e a gente vai se multiplicando. Esse é o desejo do meu coração. O desejo do meu coração também é que aqueles que estejam abrasados, estão morando juntos, sem estar formalizado, né, com o casamento, meu desejo é que esses também se ajustem, se casem, definam a sua situação, não fiquem aí de qualquer maneira empurrando as coisas, empurrando a vida aí com a barriga. Não, devem se acertar e se casar, não fazer festa, não é isso, não é festa, é o casamento, é o acerto diante da lei de Deus, diante daquilo que Deus instituiu, diante da lei dos homens, se casar direitinho, para confirmar nessa aliança esse compromisso verdadeiro, diante de testemunhas, para que as pessoas vejam e saibam, né, que você está assumindo uma esposa diante das pessoas, diante da sociedade, você assumindo o marido diante da sociedade, porque é muito mais difícil uma separação de quem está casado do que de quem não formalizou o casamento. Não formalizou o casamento, para ele sair de casa e não voltar mais, é um pulo. Agora, quando ele se casa, não, o raciocínio dele já muda um pouquinho. Ele já tem uma satisfação a dar às pessoas, porque ele assumiu diante das pessoas um relacionamento de público. Ele assumiu que ia ficar ali até que a morte os separe, e aí ele pensa duas vezes antes de abandonar uma casa, ela pensa duas vezes antes de abandonar um lar. Então, esse é o desejo nosso. Esse estudo, ele está sendo transmitido, né, por nós, para que diminua cada vez mais o divórcio, cada vez mais a separação e aumente cada vez mais o número de casamentos diante de Deus, diante da sociedade, para que não vire bagunça nessa nossa nova geração que tem hoje, né? Que eles tenham prazer em se casar, em permanecer casados, até que a morte os separe. Eu lembro quando eu era jovem, namorava uma mocinha, e eu sempre namorei para casar, sempre quis casar. Desde meus 16 anos, eu penso em casamento. Eu não sei se eu aprendi isso vendo minha mãe e meu pai, não sei o que houve. Eu sei que eu, com 16 anos, eu já pensava em casamento. Não pensava em namorar para passar tempo, ficar namorando e o resto que se vire, não. Eu pensava em namorar, sempre quis namorar, mas pensava em casar. E aí eu namorando uma menina há quase um ano, e aí aquela menina jovenzinha, um dia a gente conversando sobre família, e ela não tinha uma boa referência de pai e mãe também, né? Tem essa. E aí eu lembro que ela falou, puxa, casamento deve ser muito chato. Uma pessoa ficar a vida inteira com aquela mesma pessoa, acordando de manhã, olhando para a mesma cara, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Eu olhei para ela, eu pensei, rapaz, a menina não pensa em casar, não. Gostava dela, aquela paixãozinha de adolescente de 16 anos, mas na hora eu parei assim, falei com ela não, mas pensei, comigo nunca mais. Um abraço. Rapei fora, dei um jeitinho, acabei aquele relacionamento e fui embora. Porque não ia ter futuro. O pensamento dela era aquele. Ela aprendeu provavelmente com a situação dos pais dela. A situação dos pais dela era uma situação meio esquisita, a mãe dela que mandava na casa. E, na verdade, a mãe dela não mandava na casa, a mãe dela mandava no marido. Quem mandava na casa era o irmão dela mais velho, ele que mandava na situação toda. Então, tudo errado, cara, tudo fora do padrão de Deus. O marido deve ser o cabeça da mulher, a mulher é a cabeça dos filhos. Lá não. Lá o filho era o cabeça da casa e a mulher era a cabeça do marido. E aí
o negócio ficou meio bagunçado. Era essa referência que aquela jovem tinha de relacionamento. E aí aquilo para ela era loucura, ficar todo dia vendo a mesma cara, tal, porque ela via como é que era o papai e a mamãe dela. Então, depois não sei que fim deu, como é que é, se ela está casada hoje, se não está. Muitos anos que eu não a vejo, mas não era o que eu queria para a minha vida. Então, eu já saí fora daquele relacionamento, mesmo gostando muito. Eu sempre fui muito carinhoso, me envolvi muito com quem eu namorei, mas também racional. Nunca agi pelo sentimento. Desde 16 anos, Deus me livrou de agir pelo sentimento. Porque eu gostava muito dela. Eu fiquei lutando para namorar ela um tempo, que o irmão dela não deixava. E a mãe dela queria deixar, mas o irmão não deixava, então ficava aquela confusão, até que a mãe dela liberou e não deixou o irmão dela saber, tinha que ser meio escondida na época, eu garotinho, mas eu já pensava em casamento, e ela não pensava. Então, meu irmão, se você namora uma jovem, ou você namora um rapaz que não pensa em casamento, sai fora, por mais que você goste, por mais apaixonado que você esteja, aquela paixão que eu tinha por ela acabou. Acabou e muito rápido, até mais rápido do que eu imaginava. Eu achei que não ia acabar, que eu ia ficar meio assim. Acabou mais rápido do que eu imaginava. E aí, graças a Deus, encontrei essa belezura aqui. E aí pensava em casar. Falei, opa, já cuidava de uma casa, já trabalhava, já lavava louça, já arrumava a casa toda, fazia comida. Eu falei, rapaz, essa mulher novinha, 15 anos, mas já estava preparada para um casamento. Ela já vivia uma vida de dona de casa, não de esposa, mas de dona de casa. E aí as coisas foram acontecendo, e aí se passaram 24 anos de casamento já. Então, que Deus abençoe. E vamos nos despedir, vamos ver quem está mais nos ouvindo. Júlio César. Ih, rapaz, César, esposo da Dani, de Santa Cruz da Serra. Meu irmão, privilégio tê-lo aí, nos acompanhando, que Deus te abençoe e que possa ser de utilidade aí também para a tua vida, para a vida da nossa irmã Dani aí. Um beijão para essa turma aí. Mandar um abraço também para o nosso irmão, pastor Paulo Roberto, lá de Rondônia. Esse dia me deu uma ligada essa semana passada e falou que estava lá assistindo aí a esse programa. Que bênção ter o nosso irmão, pastor Paulo Roberto, é marido da irmã Gisélia. Que Deus abençoe essa família. Estão lá em Rondônia, muito longe da gente, né? Mas sempre ligados aí, acompanhando a nossa comunidade aqui em Petrópolis também. O nosso próximo encontro aqui será no dia 29 de maio. Dia 29 de maio nós estaremos aqui novamente, se assim Deus nos permitir, no mesmo horário, às 19h30, falando um pouco mais, e aí nós entraremos no 12, tópico 12, que diz assim: procure ajuda na igreja. Isso é uma bênção também, procure ajuda na igreja. Igreja são pessoas, são os irmãos que estão ao nosso redor. Então, estamos aqui no nosso auditório aqui com o Wagner, nosso irmão aí na técnica, sempre nos abençoando. Sem ele seria difícil ir para o ar e para mim seria impossível, se dependesse de mim. Então, aí que não ia para o ar nunca. O negócio seria muito difícil, porque eu sou incapaz de resolver alguma coisa dessa natureza. Parece simples, mas para mim não é. E a nossa irmã Milena Vidal, sempre nos ajudando também, um pouquinho aí na técnica, e está sempre nos acompanhando. Nossos irmãos casados aí, o William Januário, mais um Januário aí conosco, e a Paloma. Deus abençoe os irmãos aí. Paloma está com a unha grande ali, firme, toda alinhada. Está igual a Patrícia. A Patrícia está ali também, botou a mãozinha na boca, a unhazinha também toda decorada. Essas mulheres
São difíceis, irmão. São mulheres caras, hein? O negócio é caro ali. Chegar ali tem que ser vidraceiro mesmo. E nem sei mais o quê. Tem que ter um dinheirinho ali para sustentar essas belezuras ali. Tem mulher que é cara, irmão. Tem esposa que é cara. E você tem que saber disso. Quanto é a tua esposa? A manutenção da tua esposa mensal. Você precisa ver isso, porque senão vai passar vergonha. Não é não, o Stephanie? Vou lá pela Stephanie primeiro. As 3 irmãs aqui, que às vezes me foge um pouquinho o nome, que elas são parecidas um pouquinho, e eu cismo que o nome delas são difíceis. Ó, Stephanie. Camille. Olha só nome. Aí vem a outra, Chayenne. São nomes... Não, Chayenne, né? Chayenne, né? Isso, Chayenne. Então é difícil até de pronunciar. Stephanie, Camille e Chayenne. Tudo petropolitana, né? São petropolitanas? A Camille não é petropolitana, não, né? Camille é o quê? Cabofriense. Chayenne é petropolitana? Então, são petropolitanas, mas nem parece. Parece que são importadas aí por causa desses nomes todos. Então, são os irmãos que têm nos acompanhado aí direto aqui do nosso auditório. Então, vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por mais uma vez, mais uma rica oportunidade. Hoje, bastante frio aqui em Petrópolis. A gente fica um casaquinho, meio encolhidinho, mas Deus vem aquecendo os nossos corações com esses assuntos aí que são de extrema importância para o nosso dia a dia. Quem não é casado pretende se casar, e quem não pretende se casar vive em família e também tem que aprender um pouquinho a viver com o papai, com a mamãe. Então, é um assunto assim praticamente para todas as faixas etárias, para todas as idades, todo tipo de pessoa deve ouvir um pouquinho para aprender a viver em família. Amém? Vou pedir à irmã Fabiana para orar, agradecendo ao Senhor. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, por mais essa noite, poder estar aqui, ouvindo da Tua palavra, Sim, Senhor, Deus, e que soberano, Tu possa nos ajustar, Senhor, nos Sim, ensinando Deus. mais e mais, nos Revela-te aperfeiçoando, a nós, ó Pai. Senhor, nos unindo, Senhor, como casal, cada dia mais, ó Pai, e que haja essa obra maravilhosa, Senhor, de confessarmos Sim, os nossos Sim, ó pecados, Deus. Senhor, nos ajustar como marido e mulher, Senhor, não Verdade. querendo, Senhor, ganhar tudo, mas servir, Senhor, aquilo, a para Cachuiandaraias, a parte mais fraca, Senhor, vai Sim, agindo, Deus. Senhor. Sim, Vem, ó Senhor, agindo no Deus. nosso coração, Aleluia. vai ajustando os casamentos, ó Pai, vai fortalecendo, unindo mais, ó Pai, firmando mais os relacionamentos, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, te entregamos esse estudo, Sim, Senhor. Deus. E seja Tu conosco, Senhor, no restante dessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ainda te dizer uma coisinha. Casamento é tão bom, tão bom, tão bom. Casamento é tão bom, tão bom, tão bom. Eita, glória, a paz do Senhor Jesus. Que bênção, glória a Deus. Estamos sendo abençoados demais com esse estudo. Espero que Deus tenha falado muito ao seu coração, que você tenha retido cada conselho, cada exemplo, cada situação esclarecida aqui através desse estudo, e que Deus te abençoe muito, e até o próximo programa. Paz do Senhor. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo. Mas no próximo final de semana tem mais. Comunidade Ramá em Petrópolis. Sempre com você.